Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Eu lerei dos versículos 11 a 21. Mas nessa noite nós estudaremos apenas os versículos 18 a 21. 2 Coríntios 5, de 11 a 21 a leitura. E a mensagem de 18 a 21. Toda atenção, pois essa é a palavra da salvação. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus justíssimo, santíssimo, todo-poderoso, nós queremos te implorar agora que o Senhor nos auxilie na exposição da tua também justíssima, santíssima palavra. Ó Deus Todo-Poderoso, toda ela é inerrante, toda ela é autoritativa, suficiente e claríssima. Mas sem dúvida alguma, ó Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, é um dos versículos mais profundos da tua palavra. Algo que a nossa mente meramente humana certamente não consegue entender. Por isso nós queremos te rogar agora que o teu Santo Espírito venha expor essa porção toda, terminando nesse versículo glorioso para nós. Não apenas o nosso entendimento, mas que o nosso coração esteja completamente aberto para receber essa mensagem. Mensagem que nos mostra exatamente o que é o Evangelho. E se nessa noite nós entramos aqui ainda com alguma dúvida a respeito do Evangelho, não entendendo algum aspecto dessa boa nova maravilhosa, ó Deus, nessa noite venha completar aquilo que falta. Venha nos dar exatamente a noção do que significa Jesus Cristo ter passado por tudo isso, como fora profetizado lá em Isaías 53. Ó Deus, isso não é mera teoria, isso não é apenas teologia riquíssima, isso é a nossa própria vida, nós dependemos disso.
Nós não podemos sair daqui, ó Deus, sem que o Senhor nos ensine de fato o que foi que aconteceu na cruz do Calvário, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e nessa noite, para aqueles que entraram aqui, ainda sem a certeza da sua salvação, ainda sem terem entregues as suas vidas completamente ao senhorio do Senhor Jesus, nós te pedimos que esse seja o Evangelho para eles. Evangelho que claramente os chama a se reconciliarem com Deus. Mas nessa noite, ó Deus, certamente não são apenas eles que precisam de reconciliação, mas nós, os redimidos, os regenerados, os teus filhos, ó Deus, como nós precisamos ouvir essa mensagem mais uma vez. Por isso, usa-me poderosamente para falar ao teu povo. Tende misericórdia de nós e grava essas palavras em nossos corações. Em nome de Jesus, a nossa justiça é que nós oramos. Amém. Amém. Donald Trump talvez seja o próximo presidente dos Estados Unidos. Se você tem acompanhado um pouquinho das prévias republicanas para escolher o seu representante para competir provavelmente com a Hillary Clinton no Partido Democrata, você tem visto que Donald Trump provavelmente será o candidato escolhido por esse partido. E você também tem percebido que esse homem, que é um bilionário, que tem condições de autossustentar a sua campanha, ele tem dito várias pérolas políticas, para não dizer o contrário. Ele tem feito afirmações que trazem cada vez mais ojeriza, expondo, na verdade, a nação dos Estados Unidos de uma forma geral ao ridículo. Como é que um homem como esse pode sequer ser cotado para talvez assumir hoje o que seria ainda o cargo mais importante em todo o mundo? Dentre as suas pérolas mais famosas, Trump prometeu construir um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, para impedir que imigrantes ilegais continuem entrando naquela nação. Trump também prometeu fazer uma varredura, uma verdadeira limpeza em todo o país, expulsando dali todos os alienígenas ilegais. Alienígenas, é isso mesmo. Quando nós em português olhamos ou ouvimos a palavra alienígena, nós imediatamente pensamos em moradores de outros países, que aliás não existem, tá bom? Mas a nossa imaginação é tão rica que nós conseguimos imaginar esses habitantes de outros planetas e os chamamos de alienígenas. Mas a palavra em si quer significar simplesmente aquele que é outro, aquele que não pertence a um meio determinado. Ou seja, estrangeiros no país são literalmente alienígenas ali. Alguns são alienígenas legais, outros são ilegais. E provavelmente aqui nenhum de vocês já experimentou o que é ser um alienígena ilegal em um outro país. Ser alienígena em um outro país já é difícil. A comida não é a mesma, a cultura não é a mesma, você sente saudade de tudo e de todos, e você é sempre tratado como um outro. Os seus direitos podem até ser os mesmos que aqueles cidadãos por um determinado momento, mas você sempre é um de fora. Imaginem então a experiência de um alienígena ilegal. Alguém que precisa constantemente ficar olhando por cima de seus ombros. Alguém que está constantemente ameaçado de ser deportado. Alguém que, diferentemente de um alienígena legal, não tem todos os direitos de um cidadão comum daquele país. Essa imagem construída a partir de um alienígena é exatamente aquilo que impulsiona Paulo para escrever esses versículos de 18 a 21 em 2 Coríntios capítulo 5.
Nós poderíamos entender alienígenas como aqueles que são alienados de alguma coisa, alienados, separados. E nós entendemos dentro da história das Escrituras que por causa da queda de Adão, toda a humanidade hoje se encontra alienada de Deus. Efésios diz claramente que nós, fora de Jesus Cristo, somos alheios à vida de Deus. Nós somos completamente alienígenas. Não temos qualquer direito perante Ele. Pelo contrário, Ele continua fazendo exigências que nós também não podemos cumprir, e isso vai aumentando a nossa alienação cada vez mais. É por isso que nessa noite, quer você tenha pensado nisso ou não, quer você tenha meditado um pouco sobre esse tema ou não, vocês todos que entraram aqui nessa noite precisam de reconciliação. Isso imediatamente deveria soar aos nossos ouvidos como uma palavra de esperança. Porque se Deus Todo-Poderoso busca um povo para si, dentre essa humanidade alienígena, para ter reconciliação com eles, quem somos nós para não termos reconciliação uns com os outros? E mais importante, quem você pensa que é para continuar rejeitando essa reconciliação que o Criador do Universo concede a todos aqueles que o buscam e o invocam? O texto claramente nos fala a respeito de reconciliação. Essa palavra, ela é repetida diversas vezes, de várias formas aqui. É óbvio que a temática do texto é essa. Mas nós somos às vezes tão inexperientes com a reconciliação que ela não faz sentido para nós. Nós talvez até entendamos que ela é necessária. Nós poderíamos aqui contar, fazer uma lista de quantas pessoas precisam de reconciliação umas com as outras, ou nós com elas, mas não sabemos por onde começar. Não sabemos sequer se precisamos mesmo dessa reconciliação. Vivemos num trauma grande, em consequências terríveis de erros passados, mas ainda insistindo em não nos reconciliarmos uns com os outros, e muito menos com Deus. E obviamente esse texto está aqui logo em seguida a esse outro texto maravilhoso que termina no versículo 17, a porção anterior, que nos diz algo maravilhoso: que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em outras palavras, lendo agora a partir do versículo 18, nós poderíamos traduzir o versículo 17 assim: e assim, se alguém está em Cristo, não é mais alienígena. A velha alienação já passou. Agora nós temos a reconciliação. Não meramente pessoal, não meramente para com Deus, mas a reconciliação de todas as coisas. E aqui nós vemos mais uma vez Paulo fazendo uso desse tema tão glorioso do Antigo Testamento, um tema que começa lá em Gênesis 3, como nós vimos. Por causa da queda, a restauração de todas as coisas, a reconciliação de todas as coisas, o próprio cosmos, como nós veremos aqui, o mundo inteiro, a criação toda sendo reconciliada com Deus. Os versículos 18 a 21 nada mais são do que uma explicação detalhada do versículo 17. Se você aqui nessa noite é uma nova criatura em Jesus Cristo, quem você pensa que é para continuar colocando obstáculos para a reconciliação que você precisa ter com o seu próximo, com o seu familiar, com o seu irmão da igreja?
com o próprio Deus. Se você está aqui nessa noite e você ainda não é uma nova criatura, eu rogo ao Espírito Santo que Ele abra os seus ouvidos nessa noite, para que você entenda que a sua maior necessidade agora, nesse momento, é a sua paz com Deus. Ouça com atenção o que esse Deus tem a lhe dizer, porque Ele vem mais uma vez deste púlpito trazer reconciliação a essa igreja. Vejamos então mais uma vez o que é que significa essa ideia da reconciliação. Aqui nos versículos 18 a 20 nós temos o seu processo, e finalmente no versículo 21 a sua fundamentação. Qual é o processo da reconciliação? Começando no versículo 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que deve ficar evidente numa leitura clara e direta é quem é o sujeito dessa reconciliação. O sujeito dos verbos aqui claramente é Deus, e a expressão utilizada por Paulo logo no começo não poderia ser diferente. Tudo provém de Deus. É Ele quem toma a iniciativa. Ele não está lá de braços cruzados esperando que o homem venha até ele. Ele sabe que o homem não vai. Ele sabe que o homem, por mais que ele queira e busque a reconciliação, ele não sabe fazer isso. Ele não tem condições de fazer isso. Nós aprendemos recentemente lá em Gênesis capítulo 3 que quando o homem cai, é preciso que o Deus Todo-Poderoso venha até o jardim, venha até ele. E a gente percebe isso ao longo do Antigo Testamento inteiro. Nós vemos isso acontecendo em Gênesis, Deus vindo até os patriarcas, Deus mostrando aos patriarcas que a forma de se reconciliar com Ele era mediante a fé, crer somente. E isso foi imputado para a justiça a Abraão. E nós ainda não entendemos o que de fato nós precisamos fazer para ter essa reconciliação, porque nós insistimos em ter que fazer alguma coisa. É aquela velha religião de Caim que nós comentamos nessa manhã. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não é possível que seja tão fácil assim. Não é possível que seja tão simples assim. Eu conheço esse Deus, ele deve estar querendo me enganar. Ele deve estar querendo aprontar alguma para comigo. Não é possível que para que eu tenha reconciliação com esse Deus, basta que eu creia no Evangelho. É simples demais. Eu preciso fazer alguma coisa para pagar pela minha reconciliação. Nós olhamos para o Antigo Testamento e nós percebemos o povo de Deus escravizado no Egito por mais ou menos 400 anos. E quem é que veio atrás do povo? O Senhor Deus Todo-Poderoso, que ouviu o seu clamor e se lembrou das suas promessas pactuais. Ele liberta o povo. O povo reina durante um tempo na terra prometida, e apesar das advertências de Deus, chamando o povo a se reconciliar com Ele, como nós temos visto em Jeremias, na escola dominical, o povo continua não querendo a reconciliação. Deus os leva para o exílio, para o cativeiro, e depois de 70 anos, cumprindo as suas promessas, quem é que vem atrás do povo? O próprio Deus. É Ele quem toma a iniciativa, é Ele quem levanta um imperador ímpio, Ciro, para tirar o povo dali. E o povo volta a governar, e Israel retorna ao seu brilho, para depois de alguns anos, mais uma vez, rejeitar a reconciliação com Deus e permanecer mais outros 400 anos sem nenhuma revelação direta, aguardando sim aquele que seria o precursor de Jesus Cristo, João Batista, para que então, definitivamente, com o advento do Messias, a reconciliação se desse de uma vez por todas.
tudo provém de Deus. Aprendam isso de uma vez por todas. O segredo do Evangelho não é nós aprendermos o que devemos fazer, mas nós aprendermos o que é que Deus já fez. O Evangelho não é uma religião meramente de imperativos. Faça isso e faça aquilo, e você terá a sua recompensa. O Evangelho é uma religião de um indicativo. Deus Todo-Poderoso estava em Cristo Jesus, reconciliando com Ele mesmo o mundo. Ele é o sujeito, e nós, enquanto objetos desse Rei magnânimo e misericordioso, precisamos ouvir o Evangelho e simplesmente responder positivamente a Ele. É Deus quem vem por meio de Cristo e nos dá o ministério da reconciliação. Não se engane, meus irmãos. Paulo aqui, até pelo contexto de toda a carta, ele está primordialmente falando dele mesmo, dos apóstolos, dos ministros. O ministério da reconciliação, ele se dá primordialmente por meio da pregação da palavra, da administração da palavra, que é o meio pelo qual então Deus mostra o seu Filho na cruz do Calvário, para que todos aqueles que necessitam e entendem que precisam de reconciliação venham até Ele, respondendo a essa oferta graciosa, maravilhosa. Nós entenderemos já como isso vai um pouco além dos ministros do Evangelho, além dos próprios apóstolos, mas em primeiro lugar, entendam que se vocês são pessoas necessitadas de reconciliação, aqui é o lugar onde vocês vão entender como isso acontece. O que é realizado na vida de um crente para que de fato a reconciliação aconteça. Pense mais uma vez comigo. Com quantas pessoas que você consegue se lembrar agora você precisa se reconciliar? Por que é que isso nunca foi feito? Se você sabe que aquela pessoa pisou no seu pé, ou que você pisou no pé dela, e vocês estão brigados até hoje, por que é que vocês não têm reconciliação? Uma resposta para isso, e é uma resposta gravíssima, porque provavelmente eu não tenho reconciliação plena para com o meu Deus. Isso não significa que nós não tenhamos a salvação, isso não significa que Ele já não tenha vindo ao nosso resgate, mas isso significa que nós estamos menosprezando o Evangelho em nossas vidas. Ele talvez seja suficiente para garantir a minha mansão lá no céu, mas Ele não é suficiente para que eu tenha uma vida verdadeiramente de reconciliação e paz aqui, enquanto eu vivo nesse mundo. É Deus quem vem até nós, nos oferecendo reconciliação. E se a nossa resposta é afirmativa a esse Deus, se nós já cremos nele, Ele continua nos mostrando aqui a partir do versículo 19, que nós somos necessariamente então reconciliadores. Talvez nessa noite você precise se reconciliar com você mesmo. Tamanha é a gravidade do nosso pecado ainda, e da nossa falta de consciência, do que significa termos paz conosco mesmo, com os nossos irmãos e com o próprio Deus. O versículo 19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aqui nós poderíamos facilmente descambarmos para um universalismo. Se Deus reconciliou consigo o mundo, então o mundo inteiro será salvo, o mundo inteiro está em paz com Deus, e nós sabemos que essa não é a realidade das Escrituras. O texto anterior já nos ensinou isso. Os
seminarista Levi pregou essa porção das Escrituras aqui e provavelmente ele explicou isso para vocês. Leia mais uma vez o versículo 15 de 2 Coríntios, capítulo 5. Ele morreu por todos. Quem são esses todos? Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O todos aqui são todos os que vivem, todos os que são atingidos por essa palavra da reconciliação, por esse Espírito Santo maravilhoso que de fato torna eficaz a palavra somente no coração daqueles que são realmente alvo dessa graça maravilhosa de Deus. Em outras palavras, nós entendemos aqui, sim, que Deus estava reconciliando com ele o mundo inteiro, incluindo, obviamente, os seus eleitos, mas também toda a criação. Percebam como a reconciliação não é simplesmente ter paz com os nossos próximos, os nossos irmãos. Reconciliação é um estilo de vida. Como é que está a sua vida em termos de ser um reconciliador? Você olha para o mundo e certamente vê um mundo quebrado nos mínimos detalhes. Na sua casa, uma bagunça. No seu trabalho, uma certa displicência. E tantas outras coisas. Como é que você tem trabalhado na reconciliação de todas as coisas? Você é uma pessoa que entende a sua função primordial na restauração de tudo, de todo o cosmos? Ou você é uma pessoa que deixa isso passar despercebido, não entendendo que esse é o seu dever, uma vez que Deus já nos reconciliou com Ele? É uma resposta clara. E se isso não é motivo suficiente, entendam aqui qual é o processo completo pelo qual Deus nos reconcilia com Ele. Ele não imputa aos homens as suas transgressões. Isso deveria nos fazer chorar de alegria, gritar de felicidade. A nossa maior recompensa, o que nos faria completamente contentes em relação a qualquer outra coisa que nos falta, a chamada doutrina da imputação. Algo que parece tão teológico, algo que parece tão alheio às nossas vidas cotidianas, mas que não deveria ser. Porque a palavra está aqui na Bíblia. Deus não imputa aos homens as suas transgressões. Ele não coloca na nossa conta aquilo que deveria ser colocado em nossa conta. Não levante a sua mão agora, mas quantos aqui precisam de reconciliação com a sua vida financeira? Reconciliação com um banco? Talvez até tremendo de medo pelas suas vidas, porque precisam de reconciliação com um agiota. E Deus está nos falando, essa ilustração monetária mesmo, Ele não coloca em nossa conta as nossas dívidas. Como assim? É fácil nós entendermos isso se nós somos devedores. Se eu tenho uma dívida enorme e aquela pessoa não coloca na minha conta essa dívida, qual vai ser a minha reação para aquela pessoa? No mínimo beijar os seus pés. Eu não acredito. Como é que você pode ser tão bom? Como é que você pode ser tão misericordioso? Mas isso complica um pouco quando nós somos aqueles que precisam receber a dívida. Se alguém nos deve alguma coisa, nós geralmente somos rápidos a colocar na conta daquela pessoa aquela cobrança. Mais uma vez, mal entendendo o que Deus fez por nós
e como nós respondemos a isso. Essa ideia de imputação vai ficar ainda mais clara quando nós chegarmos no versículo 21. O que cabe-nos agora é entender então que justamente o não colocar em nossa conta as nossas transgressões, é por isso então que nos é confiado a palavra da reconciliação. Imaginem agora comigo, se nós somos realmente perdoados das nossas dívidas, e não é assim que nós oramos na oração que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que nós conseguimos orar e agir como a segunda parte da oração? Essa é a palavra da reconciliação. E ela só pode sair da boca de alguém que compreendeu o que é isso. Alguém que realmente entende que se as minhas dívidas foram perdoadas, eu naturalmente precisaria também ter a iniciativa de não cobrar as dívidas de outras pessoas. Sejamos honestos, essa não é a nossa realidade, a ponto de não conseguirmos nos identificar completamente com o início do versículo 20. Vocês acham que Paulo foi perdoado de alguma coisa? Vocês acham que Paulo teve alguma transgressão na sua vida não colocada na sua conta? É só você ler o próprio resumo de Paulo a respeito da vida dele. E mesmo depois de salvo, ele se considerava o pior dos pecadores. Paulo certamente deveria pensar diariamente em suas devocionais, em seus momentos com Deus: como é que o Senhor pode me amar tanto assim? Como é que o Senhor pode me amar tanto assim? Paulo sabia do que ele havia sido perdoado, e é por isso então que ele diz no processo da reconciliação, versículo 20: de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Mais uma vez, essa palavra ela é direcionada primordialmente àqueles que são vocacionados e separados para isso, para ministrar a palavra de Deus. Tanto é que ser embaixador de Deus é um dos títulos dados ao ministro da palavra. Aquele que tem as suas dívidas perdoadas também, que entende o tamanho do amor de Deus por ele, e que por isso não pode, como um escravo, deixar de ser um embaixador em nome de Cristo. Claro que isso se expande para todos aqueles que são cristãos. E aí nós entendemos o que é que um embaixador faz. Um embaixador, ele geralmente é enviado a uma outra nação em uma missão de paz, levando palavra de reconciliação. Mas é importante lembrar que o embaixador não vai até ali fazer algum tipo de acordo. O embaixador não vai até ali ouvir primeiro as condições daquela nação, para que então ele possa pesar e ver qual é a melhor saída. Não. O embaixador, ele vai e leva exatamente quais são os termos do rei. E é isso que o rei está dizendo nessa noite. Ele está dizendo: eu me reconcilio com vocês segundo os meus termos. E está aqui um exemplo de como nós não temos conseguido reconciliação com os nossos próprios irmãos, porque nós temos buscado de uma certa forma essa reconciliação não nos termos de Deus. Pragmaticamente falando, é por isso que não funciona. Nós nem sequer buscamos, e quando buscamos, não é de acordo
com o que o embaixador de Deus nos ensina a fazer. Mais uma vez eu pergunto a vocês: se vocês realmente entendem o que é que o sangue de Cristo fez em suas vidas, vocês têm vivido vidas de embaixadores da reconciliação? O mundo em que você vive cotidianamente é um mundo repleto de brigas e divisões, e como é que você tem agido nesse meio? Você é aquela pessoa que mais provoca a confusão? Você é aquela pessoa que entende que somente os redimidos de fato podem oferecer alguma paz e harmonia? Por isso é que o desejo das Misses, da Miss Universo, da Miss Brasil, o que quer que seja, é a paz mundial. Todo mundo busca a reconciliação, mas ela é impossível de ser atingida. Pode trazer a ONU, pode trazer a Unesco, pode trazer o que quer que seja. Se os embaixadores em nome do Senhor Jesus Cristo não começarem de fato a exercerem o ministério da reconciliação em suas vidas, nós jamais teremos a tão sonhada paz e harmonia. Eu falei a nível mundial, basta você olhar para a sua casa, basta você olhar para um seminário teológico onde pessoas deveriam viver sempre felizes e contentes, e onde às vezes onde há mais briga e divergência. Basta você olhar para a igreja, onde pessoas ainda carregam fardos de divisão e de briga, que duram anos a fio. É por isso que nessa noite, antes de nós falarmos a qualquer descrente aqui, rogando a Deus que esse descrente realmente ouça o Evangelho e seja salvo por Deus e comece em sua vida a experimentar a reconciliação de Deus. Essa palavra de Paulo, como embaixador em Cristo, pregada por mim nessa noite, como embaixador de Cristo, em nome de Cristo, pois, membros da primeira igreja presbiteriana de Teresina, rogamos e imploramos que vocês se reconciliem com Deus. O apóstolo João explica isso claramente na sua epístola. Se você tem a ousadia de dizer: eu não preciso me reconciliar com Deus, Cristo já fez isso por mim, para de pressionar dessa forma. Pois ouçam a pressão do apóstolo Paulo quando ele diz que alguém que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como é que você pode dizer que você ama alguém que você não vê e odeia alguém com quem você convive diariamente? Alguém que na verdade, por causa do nosso pecado, nós gostaríamos até que sumisse das nossas vidas. A palavra de Paulo aqui era para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela rapidamente saiu do evangelho da graça para dar ouvidos àqueles falsos mestres que estavam colocando em xeque não a vida de Paulo, não a pessoa, a identidade de Paulo, estavam colocando em xeque o próprio evangelho. E se nessa noite nós sairmos daqui sabendo com quem nós precisamos nos reconciliar, e nós continuarmos nessa meninice, infantilidade, de não buscarmos a reconciliação com essas pessoas, como Deus nos ensina, como Ele toma a iniciativa,
eu ouso dizer que nós estamos colocando em xeque o próprio Evangelho aqui no nosso meio. Não há outra palavra para isso, a não ser nos submetermos a esse mandamento claro de Paulo aqui, pelo poder do Santo Espírito de Deus. Nós precisamos desesperadamente nos reconciliar com Deus. Se isso ainda não foi suficiente para nós entendermos de uma vez por todas quem é que nós somos em Cristo Jesus, ele nos mostra o processo, e no versículo 21 ele nos mostra o embasamento dessa reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho condições, humanamente falando, de pregar um versículo como esse. Eu confesso aos irmãos que eu não tenho a menor ideia exata do que esse versículo significa. Mas como embaixador em nome de Cristo, é meu dever expor e aplicar esse versículo aos irmãos, porque na minha experiência estudando esse texto, eu posso dizer que nós ainda não entendemos plenamente o Evangelho. Entendemos o suficiente para saber que é Ele quem faz a obra, e graças a Deus a nossa salvação não depende de nós. Mas não entendemos o Evangelho ainda suficientemente para vivermos realmente como operadores da reconciliação de Deus em todas as coisas. Aqui está o Evangelho, mais uma vez, puro e simples: aquele que não conheceu pecado. Isso não poderia ser mais direto. Isaías 53 claramente nos diz que ele foi levado como uma ovelha, e dolo algum foi achado em sua boca. Hebreus capítulo 4 nos ensina que ele foi tentado em todas as coisas. É por isso que ele pode ser o nosso sumo sacerdote, mas ao ser tentado, ele jamais pecou. E tudo isso deveria ser suficiente, não apenas para entregarmos as nossas vidas completamente a esse, para o glorificarmos e o louvarmos diariamente, porque Ele é o nosso herói. Ele é aquele que cumpriu exatamente o que nós gostaríamos de fazer todos os dias. Se esse é de fato o nosso desejo, não mais pecar contra Deus. Vejam como Paulo começa aqui a demonstrar para nós quem de fato foi Jesus e o que realmente aconteceu na cruz do Calvário. Ele não conheceu pecado. E conhecer aqui, obviamente, não é apenas um aspecto cognitivo. A ideia do verbo conhecer é ter relação íntima. Ele não experimentou o pecado, ele não chegou nem perto disso. Diferentemente de nós, que diariamente conhecemos o pecado, que quando ninguém está olhando ainda corremos para o pecado, que fazemos questão de conhecer o pecado, mesmo quando o Espírito Santo nos diz: não vá, não vá, não vá. Como é que esse Deus pode querer reconciliação conosco? Primeira resposta: porque o seu Filho amado não conheceu pecado. Ele é o nosso
Jesus, Ele é o nosso Salvador. E além disso, aqui a parte mais dura, aqui a parte mais profunda, Ele o fez pecado por nós. As crianças poderiam nos ajudar agora nesse momento, pensando em algo bem nojento, bem nojo. Nós pensamos naquilo que nos causa ojeriza, que nos faz arrepiar todo ao imaginarmos. E essa é a ideia aqui. Aquilo que nos causa mais nojo, aquilo que é mais asqueroso para nós. Eca, que nojo! Isso foi aplicado a Jesus, que não conheceu pecado. Como é que você se sente quando você lava o seu carro, ele sai do lava-jato e passa numa poça de lama? Multiplique isso agora ao infinito. E você percebe o nojo do pecado, a asquerosidade do pecado, a ojeriza do pecado, sendo aplicadas ao Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou. E é importante entendermos que Paulo está fazendo aqui tão categoricamente. Ele não disse que Jesus se tornou um pecador em nosso lugar, não. Ali na cruz do Calvário, de alguma forma, por mais difícil que isso é para ser compreendido, estava Jesus recebendo tudo aquilo de mal que o nosso pecado gera. Você certamente conhece o pecado, você pratica o pecado, você experimenta o pecado. Agora vamos nos colocar como aqueles que são vítimas do pecado. Qual é o pecado que você detesta? O adultério, né? O adultério foi imputado a Jesus na cruz do Calvário. Qual é o pecado que você detesta? A fofoca, aquela mulher fofoqueira, aquela irmãzinha da SAF que só fofoca. Isso é nojento. Essa fofoca foi imputada a Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Você odeia a corrupção dos políticos e a sua própria corrupção, o furto, o roubo, a pirataria, a desonestidade. Você odeia isso. Isso foi imputado a Jesus lá na cruz do Calvário. Você odeia padres pedófilos, pois se há sequer um padre pedófilo eleito desde toda a eternidade pelo Senhor Jesus Cristo, pela Santíssima Trindade, a pedofilia foi imputada a Cristo lá na cruz do Calvário. E a gente não precisa parar por aqui. Essa é a ideia que Paulo está colocando para nós, mais uma vez, nos perguntarmos quem nós pensamos que nós somos, em não buscar ou aceitar a reconciliação oferecida por Deus. Quem nós pensamos que nós somos, em não nos reconciliarmos uns com os outros. Isso é imputação. Isso é, em outras palavras, aquela famosa frase do Capitão Nascimento na tropa de elite, quando ele sobe um morro para aniquilar vários ladrões e traficantes, e alguém diz para ele: não faça isso, Capitão Nascimento, e ele diz claramente: bota na conta do Papa. O Papa estava vindo para o Brasil. Eles iam fazer a segurança do Papa. O Papa tem costas largas para cobrir
o pecado de matar alguns traficantes. Imagine o tamanho das costas de Jesus Cristo para ter os nossos pecados imputados a Ele, todos eles, todos, sem exceção, dos menores aos maiores, os de ação e os de pensamento, os de omissão. Se Deus não cobra de nós as nossas transgressões, Ele precisa cobrar de alguém. E isso é imputação. O fato de que Jesus Cristo, o Santo dos Santos, o puro, o Cordeiro sem defeito, Ele deposita em nossa conta a sua justiça, enquanto nós depositamos na conta dele os nossos pecados. Que troca! Certamente você já passou por poucas e boas nessa vida em relação a alguma troca. Foi passado para trás em alguma troca. Não pensou direito e acabou trocando aquilo que em troca você recebeu algo infinitamente de menor valor. Olhem para essa troca maravilhosa, denominada assim por Lutero. Nós entramos com o pecado e ele entra com a justiça. Será que de uma vez por todas a ficha cai e eu entendo que não há absolutamente nada que qualquer ser humano possa fazer para que essa troca aconteça, a não ser tudo ser proveniente de Deus e Ele mesmo oferecer o seu Filho dessa maneira na cruz do Calvário? Ele se fez pecado por nós. Com que objetivo? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justificados, pois, temos paz com Deus. Pergunte a si mesmo, sem nenhuma vergonha nessa noite: será que você realmente já foi feito justiça de Deus? Então lembre-se que em nenhum momento esse versículo ou qualquer outro das escrituras sagradas nos ensinam que Jesus Cristo se tornou um malfeitor, que Ele foi pecador, que Ele transgrediu alguma lei. Não, enquanto inocente absoluto, Ele toma sobre si as nossas dores, o nosso castigo, as nossas transgressões, e isso também é verdadeiro para conosco. Sintam o amor de Deus nessa noite mais uma vez. Nós somos culpados, nós somos culpados, nós somos culpados. E mesmo assim, nós somos justiça de Deus. Como é que nós podemos entender tamanha troca? Como é que nós podemos abraçar tamanho amor? Reconhecendo e experimentando em nossas vidas também a quebra do nosso orgulho, a quebra da nossa soberba, o fato de nós nos tornarmos realmente servos da reconciliação. Se você precisa se reconciliar com alguém, pelo amor do nosso Pai, peça ajuda. Se você não consegue fazer isso sozinho, mas você sabe que você precisa, peça ajuda. Diga para alguém: por favor, vá comigo até aquela pessoa e me ajuda a me reconciliar com ela. Pois se Jesus Cristo fez isso por mim, como é que eu posso insistir em não ter paz com o meu irmão? Se você nessa noite entendeu que você precisa de reconciliação com o Pai,
e não sabe o que fazer, por favor, peça ajuda. Peça ajuda, clame e diga: como é que eu posso ter paz com esse Deus que amou o mundo inteiro de tal maneira incompreensível, profundíssima e absolutamente eficaz. Jamais esqueçam o que significa imputação dos nossos pecados a Cristo e da justiça de Cristo a nós. Se você entende isso, participe comigo agora da mesa da reconciliação, do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Cristo, na cruz do Calvário, fazendo a reconciliação do seu povo para com Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Deus bendito, Deus de toda reconciliação, Deus de quem tudo provém, nós te pedimos, por favor, Senhor, que não seja mais um sermão, como nosso irmão Samuel orou anteriormente, que esse sermão não seja negligenciado ou desprezado, pelo contrário. Se for de fato palavra de Deus aos nossos corações, ó Senhor, nos ajuda a experimentar reconciliação após reconciliação. Nos ajuda a experimentar esse mundo caído cada vez mais restaurado. Nos ajuda a entender, inclusive a meditar a respeito do que significou Cristo ser feito pecado por nós, e nisso recebermos a justiça plena dele. Enquanto culpados, o Senhor continua nos amando, porque nele e somente nele nós somos vistos como justos, porque ele sempre foi e sempre será o inocente, o nosso Redentor, o nosso reconciliador, o nosso maior tesouro. É no nome dele que nós oramos. Amém.